Existe algo silencioso no seu dia a dia que pode estar te deixando tão cansado mentalmente quanto o seu próprio trabalho. E esse algo é a sua casa. E o mais estranho é que quase ninguém considera essa possibilidade. A gente sempre associa cansaço a trabalho, estudo, trânsito, rotina pesada, falta de tempo, mas raramente questiona o ambiente onde passa a maior parte da vida, o lugar que, teoricamente, deveria ser o nosso refúgio. E aqui eu não falo de cansaço físico, porque às vezes ele é até bom, mas sim do cansaço mental. É quando você está fisicamente confortável, você não tem problemas para resolver naquele momento, você está sem obrigações, mas a sua cabeça não desliga. O que eu vou falar agora, acredito que muita gente vai se identificar. Você tá de folga, você tá em um feriado, ou então até de férias dos estudos ou do trabalho, e a sua cabeça não para, ela não consegue relaxar. E isso piora quando você começa a ter um sentimento de culpa por não estar fazendo nada útil naquele momento. E na verdade isso acontece por diversos motivos. Mas o que a gente vai abordar no vídeo de hoje é o excesso de estímulos, que é algo que passa desapercebido no nosso dia a dia. E o que talvez você não tenha percebido, e eu vou te mostrar no vídeo de hoje, é que a sua casa pode estar reforçando esse comportamento todos os dias e está te impedindo de descansar corretamente. Acompanha comigo. Você chega em casa mais ou menos umas 6:30 da noite, por aí. Depois de um dia longo, cabeça cheia, o corpo cansado, estresse acumulado de um dia de trabalho bem cansativo. E tudo que você quer é só chegar em casa e descansar, desligar. Aí você larga as coisas e vai direto para o chuveiro. Mas o banho não é só banho, você sabe. Tem que colocar aquela música, às vezes um podcast, e toma um banho bem relaxante ali ouvindo o que você gosta. E aí, finalizou o banho, você se veste, vai preparar algo para comer, e enquanto você cozinha, coloca outro conteúdo ou até continua ouvindo a música que estava enquanto tomava banho. E depois de preparar a comida, finalmente chega a hora de comer. E aí não pode faltar um episódio daquela série que você está assistindo já faz uma semana, ou um vídeo daquele youtuber que você está maratonando. E quando você coloca esse vídeo ou a série e começa a comer, parece até que a comida fica mais gostosa. Pronto, de barriga cheia, agora você vai descansar. Já é umas 8 da noite, você deita no sofá e fica mais ou menos uma hora ali mexendo no celular, vendo TikTok, Instagram, vendo outro vídeo do YouTube. Quando você enjoa do feed, você liga a TV para ver o que tá passando. Ou você assiste uma série, ou até você pode ficar jogando videogame até a hora de dormir. Agora o dia tá quase acabando. Você finalmente deita para dormir, mas antes passa mais meia horinha no celular para não dormir desatualizado. Só depois de tudo isso que você finalmente fecha os olhos para tentar dormir, mas a sua cabeça demora mais um bom tempo para desligar. Eu tenho certeza que essa é a rotina de muita gente que está assistindo esse vídeo. E aí eu te pergunto, isso parece normal ou saudável? O seu corpo até diminuiu o ritmo, ele sim, ele descansou de fato, mas a sua mente, ela ficou só trocando de estímulo um após o outro. É como se o cérebro ele não tivesse nenhum descanso de fato, sabe? É como se ele ficasse só trocando de estímulo. E o problema não é ouvir música, não é ver vídeos, não é consumir conteúdo, isso é normal. O problema é não existir nenhum espaço de transição entre essas atividades, nenhum momento em que a mente simplesmente não precise reagir a nada. Quando esse padrão de comportamento se repete todos os dias, o problema deixa de ser apenas um cansaço pontual ou em alguns dias e vira estado permanente. A mente, ela simplesmente perde a capacidade de desligar sozinha. O silêncio começa a incomodar, ficar sem estímulo começa a gerar ansiedade, culpa e a sensação de estar desperdiçando tempo. Só uma pausa rápida no vídeo para te lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e compartilhar com quem você acha que se identifica com esse problema. E vamos seguir. Mas a ciência comprova que esse comportamento repetido muitas vezes, com o tempo, gera algumas consequências, como perda de concentração com mais facilidade, dificuldade em manter o foco por períodos mais longos e uma sensação constante de dispersão. Com certeza você tem um amigo que diz que tem TDAH, só que não tem nenhum tipo de diagnóstico e nem nunca passou por um médico. E isso, na maioria das vezes, é apenas o excesso de estímulos que nós temos hoje em dia. Só que esse padrão, ele gera um ciclo perigoso. Quanto mais estímulo a gente consome para descansar, menos capacidade a mente tem de realmente descansar quando ele some. E o que provavelmente você não percebeu
é que a sua casa pode estar intensificando esse padrão e às vezes até influenciando esse comportamento. Porque hoje, para muita gente, a casa deixou de ser um lugar de transição entre o mundo externo e o descanso e virou um lugar que conecta todos esses estímulos. Você sai de um dia cheio de estímulos e entra em um ambiente que continua exigindo atenção o tempo inteiro. Por exemplo, às vezes no mesmo espaço onde você dorme, também está o celular, a televisão, o computador, o videogame, o trabalho home office, notificações, luz artificial, barulho de rua entrando pela janela, enfim, é um único ambiente tentando cumprir funções completamente opostas: descansar, produzir, se distrair e se manter informado. E o problema não é você ter acesso a tudo isso na sua casa, porque tem pessoas que trabalham em casa e passam o dia inteiro sem precisar sair, e é normal pessoas com esse estilo de vida querer ter acesso a tudo que precisam perto de você, na sua casa. E não é esse o problema. O problema é como e onde essas atividades estão dispostas na sua casa. E aí, quando você concentra todas as atividades em um único ambiente, a casa, que deveria ajudar o corpo e a mente a desacelerarem, muitas vezes faz exatamente o contrário. Ela não cria pausas claras do que você tem que fazer, não cria limites físicos para isso, sabe? E não sinaliza para o cérebro o que é para fazer e quando é para parar. Porque no momento em que você termina o seu trabalho e se deita para descansar no mesmo local que você estava trabalhando, o seu cérebro tem uma dificuldade maior para saber se aquele lugar ali é o lugar de você descansar ou de você trabalhar. Isso acaba sobrecarregando o cérebro e fazendo com que ele não lhe dê o descanso necessário que você precisa ter naquele momento. A boa notícia é que tem solução. E o problema não é a falta de espaço, é a falta de planejamento. E como ficou claro, a primeira solução é parar de concentrar tudo no mesmo ambiente, porque quando o quarto vira escritório, cinema, sala de jogo, área de estudo e ainda o lugar de dormir, o cérebro ele nunca entende quando é a hora de desligar naquele ambiente. E isso resulta em noites de sono mal dormidas, você acordar cansado no outro dia. O ideal aqui é destinar lugares específicos da casa para determinadas atividades. Por exemplo, tem um espaço na casa só para o home office, separado de todas as outras atividades. Ali vai ser onde você vai entrar e trabalhar. E junto disso, ter um lugar para jogos, se possível, podendo ser até a TV da sala. O importante nesse primeiro momento é tirar todos os estímulos de um só ambiente. Mas caso você não tenha tantos ambientes assim na sua casa, pequenas separações já ajudam. Por exemplo, mudar a posição dos móveis, criar zonas específicas para cada atividade, mudar a iluminação de acordo com o que você vai fazer naquele momento. Isso ajuda seu cérebro a entender que cada espaço tem uma função específica. A segunda solução é trocar atividades hiperestimulantes por atividades mais tranquilas, atividades que não exijam muito do seu cérebro. Por exemplo, você pode caminhar ao ar livre sem ouvir nada, só observando o ambiente, ler algumas páginas de um livro físico, de um tema simples e leve. Você também pode cuidar de plantas, brincar com seu animal de estimação, organizar algo de forma manual, tomar um banho em silêncio, meditar ou até sentar em um espaço da casa e simplesmente não fazer nada por alguns minutos, sem tela, sem conteúdos, sem objetivo nenhum, só você e o silêncio. E essas atividades até parecem pouco produtivas, mas são justamente as que permitem que o seu cérebro desacelere de forma natural. O tédio não é um problema, é um espaço de reorganização mental. E quando sua casa é projetada também pensando nesse tipo de problema, o descanso deixa de ser algo que você precisa buscar fora de casa e passa a acontecer naturalmente no seu dia a dia. Talvez o cansaço esteja começando no lugar onde você tenta descansar. A forma como você vive a sua casa ensina o seu cérebro a nunca parar. E quando isso nunca muda, o descanso sempre vai parecer insuficiente. Não, e não é sobre eliminar todos os estímulos da sua casa e deixar ela incompleta. É sobre criar limites, pausas e espaços onde a mente não precise reagir o tempo inteiro. Porque quando a casa para de te cobrar atenção, o corpo descansa e a cabeça finalmente acompanha. E o que eu queria saber de você é, depois de tudo que eu falei hoje, você consegue identificar algo na sua casa do que eu falei? Você acha que ela está te influenciando a descansar corretamente ou te forçando a nunca parar de estimular o cérebro? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber sua opinião. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho e falou!